E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Teoria Eletromagnética. Essa é a nossa aula 1, referente à unidade 3. A gente vai ver campos magnéticos, lei de Ampère, campos em solenoides e toroides e outros elementos que veremos a seguir. Os tópicos que a gente vai trabalhar nessa aula são a experiência de Oersted, só relembrando ela, campo magnético em um condutor retilíneo, campo magnético em uma espira circular, campo magnético no interior de um solenoide e campo magnético no interior de um toroide. Então, a gente viu na aula da unidade 2 sobre a experiência de Oersted, como ele descobriu a influência, né, do campo magnético, né, quando um condutor é percorrido por uma corrente. A gente verificou que o condutor, ao ser percorrido por uma corrente, cria ao redor dele um campo. A gente vai ver que Ampère que conseguiu mensurar esse campo. Então, vejam só, campo magnético em um condutor retilíneo. Como que a gente determina, como é que a gente sabe o sentido, a orientação desse campo, tão presente no nosso cotidiano? Vejam só, regra da mão direita. Vamos pegar, colocar o dedão no sentido da corrente e os dedos, os outros dedos, vão envolver, como se aqui fosse um condutor, o dedão no sentido da corrente e os dedos vão envolver. O envolvimento dos dedos vai dar para a gente o sentido desse campo magnético, como se formasse um cilindro imaginário em volta dele. São as linhas de campo magnético que estão em volta, ou seja, o campo magnético ele é um campo do tipo que rotaciona, ele gira, ele fica em volta do condutor. Vejam só as representações aqui. Fica nítido e claro, a gente vai ver pela formulação matemática, aqui pelo desenho, que à medida que a gente vai se afastando do condutor, o campo tende a diminuir. Então, quem descobriu isso? Quem mensurou esse campo? Foi Ampère. Descobriu que, para esse tipo de campo, em um condutor retilíneo, como que eu calculo esse campo? B, que é o vetor de indução magnética, cuja unidade é o Tesla, B é igual a μ vezes o I, ou seja, diretamente proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a corrente, obviamente maior a intensidade do campo, dividido por 2π vezes R. O que é esse R? Se o condutor está aqui, o R é o raio, é a distância radial, ou seja, é a distância que eu quero calcular esse campo magnético para um condutor retilíneo, certo? Aqui o μ0 vezes μr, onde o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, esse valor é para o ar ou vácuo, tá bom? Vejam só, essa representação aqui é muito importante, por quê? Só lembrando aqui, ó, dedão sentido da corrente, então o campo entra no plano aqui e dá a volta por trás e sai lá. Aqui eu quero mostrar para vocês a representação. Entrando esse xizinho, saindo bolinha. Estão vendo aqui, ó, entrando xizinho e saindo bolinha. Uma espira circular. Como é que funciona o campo numa espira circular? Mão direita, os dedos vão envolver a espira, vejam só em azul aqui, e o campo, numa espira circular, ele é sempre mensurado no seu centro, e o sentido, a orientação dele é dado pelo dedão, vejam só. Os dedos envolvendo a espira e o dedão indicando a orientação desse campo magnético. E como que ele é calculado? Numa espira circular, μ, que a gente já viu, vezes o I, que é a corrente que passa por essa espira, dividido por 2 vezes o R. Agora o R maiúsculo, muita atenção, que esse R maiúsculo corresponde ao raio da espira, tá bom? Solenoide. Solenoide nada mais é do que várias espiras enroladas. No solenoide, pessoal, importante observar é saber onde fica o polo norte e o polo sul. Vou dar a dica aqui para vocês. Vejam só a corrente. Os dedos vão indicar o sentido da corrente e o dedão vai indicar o sentido do campo. Então, por onde o dedão estiver entrando no solenoide, vai ser um polo sul e onde ele sair vai ser o norte. Vejam só, conforme está aqui, ó. Então aqui é um sul e aqui é um norte. As linhas saem do norte e chegam lá no sul. Lembram lá do ímã? Linhas saem do norte
chega no sul. Vejam só como tudo bate. Tá joia? Continuando. Como é que eu calculo o campo nesse solenoide? Solenoide, pessoal, é um negócio que tem muitas voltinhas. Então, Mi, permeabilidade magnética, tá aqui. O I, que é a corrente, que vai passar por ele. O N, vejam só, o N é número de espiras, quantas voltinhas eu tenho nesse solenoide. E o L nada mais é do que o comprimento dele. Então é assim que eu calculo o campo magnético no interior. Vejam só, esse campo é calculado aqui dentro do solenoide. Vejam só a quantidade de linhas que tem ali, ou seja, o campo é muito forte ali dentro. E por fim um toroide. Um toroide nada mais é do que um solenoide numa forma de pneu, parece um pneu aqui. Estão vendo? E a forma de calcular, a metodologia de cálculo do campo magnético no toroide, Mi vezes N, que é o número de voltinhas, o I sempre proporcional à corrente. Vejam só que o campo magnético, seja qualquer que for o elemento, ele é sempre proporcional à corrente, dividido por 2π vezes o raio desse toroide. Tá joia? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!